A Disney passou praticamente 22 anos no limbo depois que o Walt Disney morreu. Mas então a Pequena Sereia apareceu, para logo depois eles lançarem Bernardo e Bianca 2, e quando eles finalmente juntaram as inovações narrativas de um desses filmes com as inovações tecnológicas do outro, eles conseguiram criar não só um dos melhores desenhos, mas um dos melhores filmes de todos os tempos. E quem disse isso não fui eu, foi o Oscar. Se você é novo aqui no canal, eu estou fazendo um vídeo a respeito de cada um dos longas-metragens animados da Walt Disney Animation Studios por ordem de lançamento. E hoje, na seção Clássicos Disney número 30, eu vou falar sobre A Bela e a Fera, de 1991. Bonjour! 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 Apesar de ter sido lançado nos anos 90, a ideia de adaptar essa história para uma animação Disney já estava rolando no estúdio desde os anos 30. Eles tentaram contar essa história pela primeira vez como uma animação de longa-metragem logo depois do lançamento de Branca de Neve em 37 e depois mais uma vez depois do lançamento de Cinderela em 1950. Mas das duas vezes eles cancelaram os projetos porque eles nunca estavam satisfeitos com os rumos que a história estava tomando. Foi só no final dos anos 80 que o Jeffrey Katzenberg, que estava na época como diretor do estúdio de animação, desenterrou mais uma vez essa história e uma nova produção da Bela e a Fera começou. Só que depois de ficar 2 anos em pré-produção, esse filme quase foi cancelado pela terceira vez, porque o Katzenberg não gostou de nada do que a equipe que ele tinha juntado para fazer a Bela e a Fera tinha feito. Ele mandou descartarem tudo e ele montou uma nova equipe. E para chefiar essa equipe, ele, que estava muito satisfeito com os resultados que a Pequena Sereia tinha dado na bilheteria, ofereceu esse projeto para os diretores desse filme, o Ron Clements e o John Musker. Mas eles negaram a oferta porque eles não estavam querendo entrar num outro projeto tão longo depois de ficar anos fazendo o filme da Ariel. Mas quem era realmente importante fazer parte dessa equipe aceitou o convite do Katzenberg, que foi o Howard Ashman e o Alan Menken, o compositor e o lyricista que tinham sido responsáveis pelas letras das músicas da Pequena Sereia. Só que o Ashman não aceitou de primeira, ele teve que ser persuadido. Ele já estava trabalhando há bastante tempo num projeto que era muito importante para ele, que era a adaptação para um longa-metragem animado da lenda do Gênio da Lâmpada. Mas quando a Disney viu o que ele estava fazendo, a Disney não se empolgou tanto. Falou que não queria que ele desse continuidade naquele projeto que viria a se tornar o Aladdin, que eles tinham outra coisa para ele fazer aonde ele ia ser mais importante. Então ele aceitou trabalhar na Bela e a Fera, só que com uma condição. Todo o trabalho de pré-produção do filme, que estava naquele momento sendo feito em Londres, tinha que ser movido para ficar perto da casa dele em Nova York. E assim foi feito. Só que mesmo com essa equipe totalmente renovada, eles ainda estavam tendo dificuldade de fazer com que a Bela e a Fera funcionasse como um filme da Disney. Então o Katzenberg fez uma coisa muito incomum para a produção de um desenho animado, pelo menos naquela época. Ele colocou uma roteirista para trabalhar junto com os animadores para conseguirem ajustar como essa história deveria fluir. Isso porque eles estavam acostumados a criar as histórias dos desenhos animados usando storyboards, que são aqueles desenhos que vão meio que mostrando o que vai acontecer em cada momento, não como um roteiro de um filme normal. Só que foi só com os animadores, com a roteirista e principalmente com os compositores das músicas trabalhando juntos, foi que eles conseguiram criar uma estrutura que ficou mais parecida com o filme que a gente conhece agora. Então toda a produção do filme começou a permear e se a expandir baseado nas músicas que eles estavam criando. As músicas do Ashman e do Menken eram o centro de todo o filme. E era dali que eles iam partir para decidir os caminhos que a história ia tomar. Então quando o trabalho de animação principal do filme começou, o pessoal era tão dependente da visão que o Ashman tinha para a história que ele estava contando, eles eram tão dependentes das letras das músicas que eles precisavam da presença dele ali praticamente sempre. Só que o Ashman morava em Nova York e a equipe estava fazendo esses desenhos lá em Los Angeles, em lados opostos dos Estados Unidos. E ao invés do Ashman sair de Nova York e ir até Los Angeles, na Califórnia, eles tinham que fazer o caminho oposto. Todos os animadores tinham que empacotar os desenhos deles, pegarem todas as suas coisas e irem até Nova York. E era uma coisa que não entrava na cabeça deles. Por que que o Howard não pode ir para Los Angeles? Por que que a gente tem que ficar indo até ele? Mas essa era uma das condições para ele trabalhar no filme. Inclusive para as gravações das músicas. Todo o elenco e toda a orquestra sinfônica
foi até Nova York para ficar lá perto dele, aonde o Howard Ashman fazia uma coisa que eu acho que na verdade seria a função do diretor do filme, né? Ele ficava ali dando orientação para os atores de como fazer cada gravação, como gravar cada música, como falar cada fala, qual era a inflexão que eles tinham que ter em cada momento da música. E todos os avanços tecnológicos que a Disney tinha conseguido implementar nos anos 80 e aprimorado com Bernardo e Bianca 2 estavam ajudando também aos animadores a fazerem coisas nos desenhos da Bela e a Fera que nunca tinham sido alcançadas antes. Como, por exemplo, eu aposto que você não sabia que na cena do baile, quando a Bela e a Fera estão ali dançando, a ambientação toda ali do salão, aquilo tudo é coisas feitas em computador. Todo aquele cenário foi feito no ambiente digital. A animação dos dois personagens dançando ainda foi feita a lápis, mas eles estão tão bem incorporados naquele cenário 3D que eu nunca tinha parado para pensar que aquilo tinha sido feito em computador. Então, depois de mais de 40 anos de vai não vai, e foi graças ao Howard Ashman, a Disney conseguiu finalmente terminar a Bela e a Fera e colocar ele nos cinemas no dia 13 de novembro de 1991. A Bela e a Fera é, pra mim, talvez um dos filmes mais perfeitos que existem. Eu não consigo encontrar nada negativo para falar dele. Eu acho que da mesma forma que o Ashman conseguiu usar a história de vida dele como um homem gay para contar a história na Pequena Sereia de alguém que não se sente pertencer ao mundo que pertence, ele conseguiu fazer isso de novo em A Bela e a Fera, só que mostrando como uma pessoa que nasce numa cidade pequena, sendo homossexual, sempre vai se sentir uma forasteira. A Bela é inteligente, ela é articulada, ela é paciente, ela é bondosa, e todas essas coisas são vistas como defeitos pela população da cidade, não como qualidade. Os reais defeitos daquelas pessoas, eles enxergam como se fossem virtudes, como se fossem qualidades. Eu imagino que todo gay criado numa cidade pequena vai conseguir entender esse desejo da Bela de ir em busca, né, de algo a mais. A aldeia toda só fala nisso. Não é direito uma mulher ler. Logo começa a ter ideias, a pensar. Gaston, você é um homem primitivo. Ora, obrigado, Bela. Tudo bem que ela encontra esse algo a mais dela de uma forma não tão comum, né? Ela é feita prisioneira por um príncipe que foi transformado numa fera, porque ele tinha todas as oportunidades do mundo de ser uma pessoa ótima, mas ele era, na verdade, um escroto mimado. E é a convivência dele com a Bela e com essa personalidade incrível que ela tem que vai fazendo com que ele amoleça e se transformando numa pessoa melhor. Estamos vendo alguma coisa acontecer. Vocês lembram que eu falei no vídeo da Pequena Sereia como a Disney achava que esse filme jamais iria conseguir ultrapassar a bilheteria de Oliver e sua turma, só para ver o filme daquele gato sendo atropelado sem dó pelo filme da Ariel? Então, eles chegaram a acreditar que o filme da Ariel também era insuperável, não tinha como fazer mais sucesso do que a Pequena Sereia fez. Só para eles verem de novo a Bela e a Fera fazendo coisas e alcançando patamares que eles jamais imaginavam ser possíveis antes para um filme de animação. O filme fez um sucesso de bilheteria incrível, então ele se tornou, até aquele momento, o filme de maior bilheteria da história da Disney. Tanto a crítica quanto o público se apaixonou pela história da Bela e a Fera. Foi graças ao sucesso da Bela e a Fera também que a Disney começou a pegar os filmes de sucesso deles, musicais, e começaram a criar montagens da Broadway desses musicais. A Bela e a Fera foi o primeiro, ele ficou 13 anos em cartaz na Broadway, de 94 até 2007. E ele veio pro Brasil já 2 vezes já, e eu tive a chance de assistir uma dessas vezes. Realmente era incrível. E a Bela e a Fera também ganhou um remake com a Emma Watson, que foi lançado em 2017, que apesar de ser uma das coisas mais horrendas que eu já vi em toda a minha vida, fez um rio de dinheiro pra Disney, então eles devem estar bem satisfeitos. Mas teve um feito que a Bela e a Fera alcançou que nenhum outro desenho animado tinha conseguido até ele e que nunca mais se repetiria depois. Ele foi o primeiro e único longa-metragem animado a ser indicado ao Oscar na categoria de melhor filme. And here are the nominees for the Best Picture. Beauty and the Beast, Don Hahn, producer. Mas existe um fato que eu acho que traz uma melancolia para esse filme, apesar de todo o sucesso que ele fez. E é o fato de que a pessoa que eu acredito ser a maior responsável pelo sucesso dela não ter vivido para ver esse filme pronto, e nem como ele seria importante para tantas pessoas, que não viveria para ver a obra-prima que ele criou.
Ao contrário do que muita gente na época acreditava, o Howard Ashman, ele não estava fazendo as pessoas saírem lá de Los Angeles para irem trabalhar no filme lá em Nova York só porque ele não queria sair da casa dele. Não era porque ele tinha virado uma diva depois de ganhar o Oscar de melhor canção original pela Pequena Sereia. Ele fez isso porque senão, do contrário, não teria tido como ele trabalhar no filme, porque na verdade ele estava muito doente. Lá na Disney, a única pessoa que sabia o que estava acontecendo de verdade com o Howard Ashman era o Jeffrey Katzenberg. Só ele sabia que na verdade o Ashman estava com HIV e a saúde dele estava se deteriorando tão rápido que se eles não tivessem feito essa coisa de levar toda a produção do filme até ele, ele não teria conseguido participar da produção do filme. Tinha dias que ele tinha muita dificuldade de trabalhar. Ele só conseguia trabalhar poucas horas no começo do dia e depois ele já começava a passar mal por conta do tratamento que ele fazia pro HIV. Mas mesmo assim, ele fazia questão de acompanhar a gravação de cada uma das músicas. E essas músicas passaram a ter outros significados para mim depois que eu soube o que ele estava passando quando ele compôs elas e quando ele estava ali junto com os atores gravando elas. Quando Howard Ashman contraiu o vírus da HIV nos anos 80, não era como hoje que as pessoas conseguem viver vidas normais por muitos e muitos anos. Contrair HIV era uma sentença de morte. Eles sabiam que eles iam morrer daquela doença, só não sabiam se ia demorar 1 ano ou 5 anos, mas eles sabiam que eles iam morrer. E o Howard Ashman tinha esse peso nas costas dele o tempo todo. Se hoje em dia as pessoas com HIV sofrem perseguição e são vítimas de preconceito, você imagina isso há quase 40 anos atrás? Eu acho difícil pensar que o Howard Ashman era um homem gay vivendo com HIV nos anos 80 e que ele não tenha, de alguma forma, mostrado isso na arte dele. Existia muita perseguição em cima das pessoas que tinham HIV. E por mais que oficialmente ele não tenha feito isso, eu acho difícil que toda aquela cena no final da Bela e a Fera, onde a população da cidade tá pegando tochas, tá indo lá atrás da fera para matar ele, porque simplesmente eles não entendem que uma coisa diferente não oferece necessariamente risco. Eles vão lá querer matar a fera antes de sequer saber quem ele é, ou o que ele é capaz, ou o que ele pode agregar para as pessoas. Eles vão atrás para matar a fera só porque ele é diferente. E eu tenho certeza que ele usou aquele momento da vida dele como um homem homossexual com HIV e a perseguição que ele sofria, ele e os outros daquela época sofriam da sociedade, e isso foi transportado para a arte dele de forma ainda mais poderosa do que ele já tinha feito lá na Pequena Sereia. No final das contas, para a importância que ele teve para a história da Disney, o Howard Ashman teve uma carreira muito curta lá dentro. Ele fez praticamente só 2 filmes completos. E essa carreira foi abreviada de forma muito cruel. Ele morreu antes da Bela e a Fera ficar pronto, então ele nunca viu o filme finalizado. Um filme que não existiria se não fosse ele. Mas apesar disso, apesar dessa carreira tão curta, o impacto que ele teve naquele estúdio e na história do cinema reverbera até hoje. Se não fosse pelo Howard Ashman, a Renascença Disney não existiria. Nenhum filme da Renascença, que é a melhor época da Disney, existiria se não fosse por esse cara. A Disney só existe da forma como a gente conhece hoje porque lá há 40 anos atrás eles deram a oportunidade para um jovem artista homossexual transformar suas dores em obra de arte. Na cerimônia do Oscar de 92, a Bela e a Fera recebeu, além da indicação de melhor filme, 3 indicações para melhor canção original. Foram indicadas as músicas de abertura do filme, que a Bela vai lá andando pela cidade dando bom dia para todo mundo, a música do jantar, a Be Our Guest, e a canção principal do filme, que é Beauty and the Beast, ganhou o Oscar de melhor canção original naquela noite. O Howard, infelizmente, não estava lá para receber o prêmio. Quem subiu no palco do Oscar para pegar a estatueta foi o marido dele, mas eu fico feliz pelo menos de saber que ele foi reconhecido pelas suas canções e que elas estão imortalizadas nesses filmes que jamais serão esquecidos. Howard and I shared a home and a life together, and I'm very happy and very proud to accept this for him. But it is bittersweet. This is the first Academy Award given to someone we've lost to AIDS. In working on Beauty and the Beast, Howard faced incredible personal challenges, but always gave his best. And what made that possible was an atmosphere of understanding, love, and support
That's something everyone facing AIDS not only needs, but deserves. There's an inscription at Howard's grave in Baltimore. It reads, "Oh, that he had one more song to sing." We'll never hear that song, but I'm deeply grateful for this tribute you've given to what he left behind. For Howard, I thank you.